E bem-vindos todos. Eu gostei muito do painel anterior. Parabéns aí, Cláudia, a mediação aí com os outros convidados. E já ajudou muito no que eu vou contar agora, né? Já contextualizou várias coisas. É fundamental isso. E para a gente enxergou, né, como concepção desse projeto foi, de um lado, a gente vê um grupo de empresas pequenas e médias que têm dificuldade, ou elas precisam acessar capital ou crédito para expandir suas operações. Então, elas têm alguns caminhos hoje no mercado, né? Ou acessar o sistema bancário, mas como elas não são tão grandes, ela não consegue emitir uma debênture, ela não consegue IPO, não preciso nem falar. Então, ela fica ali numa cruz e a espada, né? Onde eu vou acessar, o que que eu vou acessar para poder expandir minhas operações. Por um outro lado, tem um grupo de investidores institucionais ou pessoas físicas que nem a gente, que busca investimento em renda fixa que tragam retornos mais atrativos. Né? Ó, a gente não está falando de renda variável, está falando de renda fixa, e ele está olhando o mercado ativamente, né? Onde eu posso colocar o meu dinheiro. E também, dentro desse cenário, desse contexto, as instituições financeiras olhando para um mercado novo, que a gente acabou de discutir, de tokenização. Se é uma oportunidade, o que, que eu faço com isso? Então, dentro dessa ideia, como que isso tudo se conecta? Uma ponta que precisa de capital, uma ponta que quer investir, um elo entre nesse ecossistema, como que isso conversa, né? E a ideia, nesse caso, foi submeter ao LIFT um projeto, que é a Bolsa OTC, para falar, e se eu tokenizasse ativos financeiros, dívidas privadas, que representam, no final, uma renda fixa? Tá? O que, que isso impacta? Como que a gente traz benefício para esses atores que a gente acabou de mencionar? Então, esse é o plano de fundo que passou pelo LIFT, ele amadureceu dentro do LIFT, para quem não conhece, né, o Laboratório de Inovações Financeiras, coordenado pela FENASBAC, do Banco Central. Então, como que isso se transforma no negócio e como que isso a gente facilita democratizar finanças, mas também trazer e fomentar o crescimento da economia. Então, dentro deste contexto, onde a gente amadureceu no Lift, com uma ideia muito mais sólida, a gente submeteu isso para o sandbox regulatório do Banco Central. Agora, esta é a ideia. A gente quer criar uma plataforma de negociação de ativos financeiros regulados, ou seja, uma nova classe de ativos financeiros digitais. E aí sim surgiu a Bolsa OTC. Então, a gente foi aprovado dentro desse contexto, e aí a gente identificou muito claramente, né? As empresas que buscam acesso a esse capital, elas podem emitir títulos de dívida tokenizados. Eu já vou entrar o que isso é de fato, dívidas tokenizadas. Os bancos, eles podem tokenizar as suas carteiras de crédito para poder negociar isso. E os investidores podem sim comprar e negociar esses títulos que você compra no mercado secundário. Aí entra uma coisa totalmente nova. A gente está falando de renda fixa. Você não está falando de renda variável. Existe o mercado secundário de renda fixa no Brasil? Não. É algo novo. E é um pouco dessa dessa ideia que a gente quer trazer para o mercado, uma nova infraestrutura digital para poder negociar essa nova classe de ativos, dentro de um ambiente totalmente controlado. Então, se eu fosse traduzir esses três pontos, a gente está falando de ativos financeiros tradicionais. Tá? Por exemplo, cédula de crédito bancário, CCB, CCI, 3CB e mais. Então, a gente pegou uma classe de ativos que já existe uma regulação, que já existe uma lei que rege como ela se comporta, como ela deve operar. A gente criou uma representação digital disso e começou a emitir e falar como que isso funciona na prática, né? Alguém que quer, uma empresa que quer emitir um título de dívida, tokenizar isso para que algum investidor possa comprar e ser credor desse título. Ou mais, uma instituição financeira que tem no seu balanço esse título e ela quer tokenizar, securitizar para poder negociar e trazer investidores. Então, qual que é o impacto? O que, que isso acontece? Como que isso muda? Então, claro que esse contexto do sandbox regulatório é fundamental para a gente entender o que, que pode, o que, que não pode, como que eu desenho esse tipo de produto. Um dos maiores impactos que a gente identificou aqui é, se eu estou registrando e tokenizando esse ativo digital numa rede DLT, o entendimento dentro desse ambiente é que ele equivale a um registro efetuado em uma registradora.
tá? Então, não sei se todos aqui sabem, mas um ativo financeiro, dependendo da regulação dele, é exigido que ele seja registrado numa registradora, que é um agente de mercado autorizado pelo Banco Central, que no final centraliza uma informação, falando quem é o credor, quem que é o devedor e assim por diante. E se você transferir esse título ou endossar, isso também tem que ser registrado nessa infraestrutura. Se a gente está usando uma infraestrutura distribuída, será que isso aqui já não é equivalente? Então, foi um primeiro ganho que a gente identificou nesse contexto, nesse ambiente. Ah, então, isso é onde a gente está explorando, e muito que foi falado no painel, qual que é o ganho? O que realmente chega para as pessoas interessadas, quem quer se envolver aqui? E aqui é muito claro. Ou a gente oferece acesso a capital mais barato, ou a gente oferece retornos mais atrativos para o investidor, ou não. Então, no meio disso tudo, a plataforma DLT que a gente desenvolveu, a gente vai falar um pouco mais tecnicamente, tem que oferecer essa oportunidade de ganho operacional. Por quê? Porque as duas pontas têm que ver vantagens, certo? Tanto quem está captando quanto quem está investindo. Porque no final a gente está conectando isso. Não sendo intermediário, mas operando uma rede onde esses atores se conectam. Então, se eu for detalhar um pouco mais isso, a gente está falando do ambiente. Uma rede DLT, então é uma rede nos moldes que o Banco Central projetou de permissionada, tá? Que tem muito mais controle, muito mais privacidade. Então, obviamente, essa decisão nossa foi porque a gente estava dentro do sandbox regulatório. Para quê? Para gerir o ciclo de vida desses ativos tradicionais, que agora são digitais. Mas o principal é um mercado extremamente regulado. Já tem lei, já tem normativo, já tem um monte de coisa que rege aqueles títulos que eu mencionei, mas outros também, dentro da égide do Banco Central, ok? O que a gente teve que enxergar aqui e dar um conforto dentro desse ambiente é como que essa arquitetura, esse desenho da aplicação, ela vai ser resiliente, ela tem redundância. Ao mesmo tempo que a gente trouxesse essa tokenização, essa ideia da representação digital, da divisibilidade de um ativo, como que isso fica dentro? Se eu, Bolsa OTC, falir, se algum dos agentes que a gente está aqui falando, o emissor, etc., falir ou deixar de operar, como que isso funciona na prática? Então, perguntas muito sérias para a gente garantir o que é interessante e o que não é, defender os interesses do investidor ou de um emissor ou de um originador. Então, aqui a gente entendeu quais são os participantes dessa rede, projetou, fez o deploy dessa rede e montou essa operação. Ah, isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Então, no começo de 2023, a gente fez essa primeira operação com o Banco Bradesco, tokenizar justamente uma CCB. Então, um emissor tem uma dívida, quer emitir um CCB e fez a transferência. Quem que foi o credor dessa dívida? Tudo isso dentro de um ambiente DLT, que substituiu o registro desse ativo dentro de uma registradora. Então, não preciso nem dizer que é fundamental esse tipo de ambiente sandbox para a gente testar isso. E também, e aí a parte interessante, quem que você não chega sozinho nesses projetos, né? Não é a Bolsa OTC fazendo isso. Tem um contexto de um apoio gigante do regulador, mas também tem escolhas aqui, né? Como que eu chego mais rápido? Quem que vai me ajudar nessas decisões de arquitetura? Né? Porque, claro, eu tenho expertise dentro de casa, mas muitas vezes, todo mundo sabe, recursos no mercado estão escassos. Então, como que eu acelero essa minha entrega? Né? E aí o apoio dessa Vencom foi fundamental, não só pela parte técnica, né, de conhecerem N plataformas, mas também de ter expertise no mercado financeiro. Não é simplesmente vir aqui e sair programando smart contracts. Como que essa rede se parece? Quem são os atores? O que a gente tem que distribuir aqui em termos de registros compartilhados, né, registros distribuídos? Então é fundamental isso. Na verdade, é uma escolha estratégica. Né? Como que eu vou entregar isso na velocidade que eu preciso versus eu tenho meu time e estender a minha capacidade de entrega e acelerar essa entrega através de um parceiro. Então, aqui foi esse piloto, a Bolsa OTC hoje está no estágio justamente por essas decisões de alianças que a gente tomou no passado recente. Né? Esse projeto aqui está desde o ano passado no sandbox regulatório do Banco Central do Brasil. Tá? Então,
Desse lado, do ponto de vista técnico, é fundamental, mas aí eu queria terminar minha apresentação com algumas outras provocações em termos de produtos. Né? Legal, você desenhou uma rede DLT, vários nós, identificou os participantes, mas no final tem várias perguntas de produtos que a gente também precisa responder, porque tem leis, tem regulações, de novo, frisando isso. Então, só uma provocação. Como fica a execução da garantia caso o emissor dessa dívida não pague? Sendo que a gente está fracionando um título de dívida privada para N tokens. Como fica isso? De fato, existe a possibilidade na lei da divisibilidade de um tipo de ativo? Tá? Eu não vou dar resposta nenhuma, tá? Eu só vou provocar porque isso daqui é interno da Bolsa OTC. Como fica a transferência de risco de crédito nesse ambiente? Né? Porque eu vou endossar, isso vai ser transferido, não vai ser transferido. Se eu falo de uma instituição financeira que tem esse tipo de ativo no seu balanço, ela consegue limpar o balanço dela e melhorar o índice de Basileia dela? Isso é interessante para ela? Ela consegue fazer isso e aí ela desaloca capital que ela estava tomado. Então ela pega esse empréstimo que ela deu, empréstimo não, é o título de dívida que ela foi credora, transfere para o mercado para outros investidores e ela limpa o índice de Basileia dela. São algumas perguntas que estão passando longe de tecnologia. Longe. Mas são fundamentais para você entender como que eu desenho esse produto, como que esse token vai se comportar no mercado regulado. Tá? A gente está falando aqui de regulação, tokenização e como isso chega na mão de todo mundo. Então, a Bolsa OTC escolheu um caminho bastante controlado para fazer esse tipo de operação, porque tem muita pergunta, e é pergunta válida, tá? Ninguém está falando que é desnecessário. É pergunta válida que a gente precisa endereçar, dar a resposta para poder chegar no mercado como uma infraestrutura digital para operar esse tipo de renda, de token, de renda fixa digital. Legal? E com isso eu acabo, porque é muita coisa, a gente pode ficar muito tempo aqui, mas eu queria deixar um pouco essa questão. Tem aspectos tecnológicos, com certeza, escolhas da tecnologia, como você vai entregar, mas também tem questões do produto, como eles se comportam de fato. Essas perguntas que você não respondeu, e que eu imagino que vocês estão discutindo isso com o Banco Central, a gente não pode nunca, especialmente nesse setor aqui, de cripto e tokenização e blockchain, a gente não pode mais desvincular produto de regulamentação, né? Assim, não dá para você criar um produto sem regulamentação. Mas isso tudo, vocês vão, ao final do processo do sandbox, vocês vão ter resposta para isso? Cláudia, no final a gente já tem a resposta. Você tem. A gente tem, e o ponto aqui é esse exercício dessas perguntas e respostas e exercício de olhar a regulação, ao final do sandbox, como o próprio sandbox estipula, é para fomentar melhorias na regulação. Tá? Então, o resultado dos N projetos, foram 50 projetos que foram submetidos para o sandbox regulatório, 7 selecionados, e cada um deles está fazendo seu experimento. São insumos, assim como o piloto do RD está acontecendo e vão servir de insumos para o Banco Central nas suas decisões, o resultado do sandbox regulatório também são insumos para melhorar, né? Como que um produto, a regulação dentro do produto. Óbvio, aqui a gente está falando dentro do arcabouço do Banco Central, né? A gente está falando tem produtos que têm leis que regem eles, né? Lei é uma coisa, regulação é outra. Então a gente está falando aqui de melhorias dentro desse arcabouço, né? Então todas essas provocações onde a gente está endereçando, a gente já sabe como que vai resolver isso, vão resultar em novas regulações. A gente espera, né, que seja um resultado super positivo para o mercado. Tá ótimo. Muito bem. Nayan, super obrigada pela sua participação. A gente esse primeiro case que você falou, vocês já, imagino, já devem estar preparando mais cases, né? Sim, a gente fez a primeira operação, mas aqui, como a gente já entrou em operação, a gente já está com todo um hall aqui, um pipeline de novas emissões, né, que aí vamos comunicar com o mercado, mas é sempre muito bem controlado e muito bem amarrado, porque a gente tem que passar pelo sandbox, aprovar isso e depois a gente emite. Então é super supervisionado, digamos assim.
Legal. Bom, esse primeiro case que ele falou foi bem noticiado, tem no Block News, vocês podem achar as explicações, inclusive até um pouco mais técnicas, né, do que foi feito, essa parte da Sevecom, por exemplo, e, enfim, é interessante porque isso a gente considera que é tipo o começo de uma nova era. Obrigada, Nayan, sempre ótimo ter você aqui com a gente.